da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Disse Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Eu até queria que vocês acompanhassem comigo as leituras próprias de hoje. Muito providencialmente, nós estamos celebrando hoje São Barnabé. Não se ouve muito falar nele, mas ele foi o grande companheiro de São Paulo. Digo mais, foi aquele que teve o discernimento dos Espíritos, de perceber toda a obra que Deus tinha feito em Saulo. Não sei se você se lembra que já ali em Damasco, Saulo começou a pregar e com grande ardor sobre Jesus. Mas ali mesmo ele já foi perseguido pelos judeus. Mas quando ele foi a Jerusalém para se apresentar aos irmãos, para se apresentar aos apóstolos, todos estavam com medo dele, todos estavam com receio dele, porque como era possível, Saulo até então, um tremendo perseguidor dos cristãos, agora está pregando, agora está falando de Jesus, não era possível acreditar. Mas Barnabé percebeu e guardou aquilo. E vocês viram o que aconteceu. Barnabé foi enviado pelos apóstolos para a igreja de Antioquia. Antioquia era uma igreja já no mundo grego. Quando ele chegou lá, ele viu toda a obra de Deus ali. Eram pagãos, não eram judeus, eram pagãos em Antioquia. Barnabé teve o discernimento, a pessoa certa para este trabalho, para esta missão é Saulo. Agora já começava a ser chamado de Paulo. E vai ele firme, vai buscar Saulo, o traz para Antioquia, e lá passam um ano inteirinho. Vejam inclusive que prudência. Chegaram como participantes, vivendo com aqueles irmãos, orando com aqueles irmãos, evangelizando aqueles irmãos, reforçando aqueles irmãos, e Saulo também no meio deles, ali com eles, vivendo com eles, até a hora. Isso nos testemunhou a leitura de hoje. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho destinado. O Senhor já os havia destinado. E neste momento, em palavra de profecia, o Senhor falou: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos
e os despediram. Receberam um envio e foram. Você pode até olhar pela sua Bíblia, aí começa a primeira das 3 grandes viagens apostólicas de Paulo, e a maravilha que Deus fez através de Paulo. Por quê? Porque houve um homem dócil, um homem atento, Barnabé, que acreditou na obra de Deus nele, que recebeu o discernimento e acolheu esse discernimento, e na hora certa foi buscar Saulo, o trouxe, preparou-o durante um ano inteiro, e depois de passar esse tempo, o próprio Espírito Santo separou dali Barnabé e Paulo e os enviou para esta missão. E Paulo tornou-se o evangelizador que ele foi, o evangelizador dos gentios, dos pagãos. A história do mundo mudou-se por causa de Paulo. Mas o instrumento para levar Paulo a isso foi Barnabé. Nós estranhamos um pouco o nome Barnabé, né? Parece meio estranho. Em grego é muito bonito, né? Barnabas, né? Nome bonito. Em grego, Barnabas. Mas é o nosso Barnabé mesmo, mas ele é grande não pelo nome, ele é grande por aquilo que ele é. Pega comigo o Evangelho agora. Você se recorda? Mateus 10. E eu quero fazer a união com vocês. Claro que antes do 10 vem o 9. E como é que termina o capítulo 9 de São Mateus? Pega comigo Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas pregando o evangelho do reino, e leia comigo agora, e curando todo mal e toda enfermidade. Veja, Jesus não apenas pregava o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino e o que mais? Curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estavam enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor. Muitas vezes eu tenho tido a graça de pregar sobre isso e explicar que Jesus ficou tomado de compaixão. A gente não conhece muito bem a palavra compaixão, e até é uma palavra fraca às vezes para nós, compaixão. Mas veja, compaixão vem do verbo compadecer-se, e compadecer-se vem de padecer. Compadecer-se é padecer junto, é sofrer junto. Vendo aquele povo, vendo a situação daquele povo, Jesus ficou com o coração despedaçado e sofreu com aquele povo. Como diz aqui, Jesus foi tomado pela compaixão, ele sofreu com aquele povo. E daí, misericórdia, vontade de salvar aquele povo. A compaixão não é simplesmente uma coisinha, eu fiquei com compaixão. Não, é muito mais. A compaixão leva à ação. Jesus viu que precisava fazer alguma coisa, tanto ele viu que precisava fazer alguma coisa, porque estavam enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor, que ele disse aos seus discípulos, versículo 37, leia comigo o que vem para frente. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. A messe é grande, mas os operários são poucos. Eu também tenho repetido muito isso, graças a Deus. O que é uma messe? A messe não é uma coisa qualquer. A messe é uma plantação que chegou ao ponto de ser colhida, e que se é colhida, se salva, mas se não for colhida naquela hora, acaba se perdendo. E o que Jesus disse foi isso, olhando aquele povo, Jesus com o coração compadecido, vendo a situação daquele povo enfraquecido e abatido com ovelhas sem pastor, disse: a messe é grande, eles estão prontinhos para serem colhidos, estão aí, ou eles são colhidos agora, ou eles se perdem. Então pedi ao Senhor da messe, o Senhor da messe é o Pai, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa muito importante. Aquele momento foi um momento chave na vida e na missão de Jesus. Foi naquele momento que o Pai iluminou, que o Pai lhe deu todas as luzes, e ele teve a clareza de que ele, Jesus, sozinho, era insuficiente para a sua missão. Pasme diante disso, o próprio Jesus
Jesus, que era Jesus, viu que ele era muito pequeno para aquela missão. Porque queira ou não queira, o Pai o quis homem. O Pai o quis humano. Então ele tinha todas as limitações de uma pessoa humana, não podia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ele também tinha que andar, tinha que viajar, e se cansava, tudo que uma pessoa humana tem. Jesus viu tanta gente enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor, mas ainda Jesus viu tanta gente preparadinha, pronta para ser colhida, que ele viu: eu sozinho não consigo fazer. Veja, Jesus, ele entendeu a vontade do Pai, não era só ele não, o Pai o queria com um grupo inteiro de outros operários. Por isso que ele disse: pedia ao Senhor da messe, era o momento de orar, pedia ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Jesus já tinha tido o discernimento, como Barnabé teve, o Pai deu a Jesus o discernimento. Agora, quem eram esses? Quem eram esses operários com quem ele ia começar? Nem Jesus sabia. Com toda humildade, Jesus vai buscar ao Pai. Ele diz aos seus apóstolos: rogai ao Senhor da messe, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Daí começa o capítulo 10. Claro, você sabe que quando o Evangelho foi escrito não havia divisão de capítulo, portanto, vai-se direto para esse capítulo. Jesus reuniu os seus 12 apóstolos, conferiu-lhes o poder. Somente que lá no Evangelho de São Lucas se mostra que antes disso Jesus foi ao monte para orar. E passou uma noite inteira em oração. E foi nessa oração que o Pai lhe revelou quem eram aqueles, os primeiros que ele devia chamar para serem os seus apóstolos. Para começar com ele uma obra que ia depois prolongar-se, abrir-se em círculos concêntricos de Jesus, Jesus com os apóstolos, depois Jesus com os demais discípulos, em círculos concêntricos, até chegar a todos aqueles que precisavam receber a palavra. Mas ele começava com aqueles 12. E o que é que fez Jesus depois dessa noite de oração? Os trouxe e os chamou um por um. Acompanhe comigo o capítulo 10. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, que não eram ainda apóstolos. Entre os discípulos ele convocou esses 12. Veja bem, leia comigo. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos. A gente até estranha isso, né? Que aqui o Evangelho de São Mateus, tão sério, começa a falar sobre isso. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos. Porque Jesus sabia muito bem a guerra da evangelização, a guerra de ir a essas pessoas enfraquecidas e abatidas como ovelhas sem pastor, a guerra de ir e pregar-lhes a boa nova do reino. Era uma batalha, e uma batalha contra os espíritos do mal que retinham aquelas pessoas amarradas, presas, e que não as queria soltar. Jesus sabia muito bem que era uma guerra espiritual, não era simplesmente ir e instruir e falar, não, Jesus sabia que era uma guerra espiritual, que era enfrentar os espíritos malignos e retirar das mãos deles, que estavam usurpando esses filhos e filhas de Deus, e retirar deles e devolvê-los para Deus. Jesus sabia muito bem disso. Então a primeira coisa que ele lhes dá, conferiu-lhes poder. Conferiu-lhes poder. E eu quero lhe dizer, nós não vamos andando simplesmente. Gente, o nosso povo não está diferente, não. O nosso povo não está diferente, não. Como naquele tempo, Jesus andando, Jesus percorrendo no nosso meio, Jesus andando pelas nossas cidades, pelas nossas praças, pelas nossas ruas, Jesus entrando nas nossas cidades, a mesma coisa acontece. Ele vê essa multidão e fica com o coração tomado de compaixão, porque estão enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor.
Dizendo isso, não se está falando nada contra os pastores, os que foram escolhidos pastores. Não, é que há tanta gente tão necessitada que por mais pastores, por mais padres, por mais bispos que haja, ainda são muito poucos, muito poucos, muito poucos. Mais ainda, Jesus olhando para a situação do nosso povo, e Ele quer nos alertar a respeito disso. Esse povo está como uma messe. E o que é uma messe? Eu volto a lhe dizer, é uma plantação que está prontinha, está madura para ser colhida. Ou se colhe, ou se perde. Graças a Deus o nosso povo está prontinho. Se nós encontramos 4, 5 que não querem saber de Deus, 4, 5 que se opõem, nós encontramos outros 4, 5, graças a Deus, e certamente não somente 4, 5, encontramos o dobro, 9, 10, 11, 12, prontinhos, preparados, só esperando quem lhes leve o Evangelho, só esperando quem lhes leve Jesus, só esperando quem lhes leve a libertação, só esperando. E se eles não receberem agora, se não forem colhidos agora, acabam se perdendo. Eles são uma messe. E é por isso que Jesus está dizendo hoje novamente: rogai ao Senhor da messe, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe, porque a messe é grande, gente. Não vá longe não, olhe para a sua cidade, olhe para a sua paróquia, veja lá as pessoas, abra os olhos agora da imaginação, e mais ainda os olhos da fé, e veja as pessoas, veja os jovens, veja os casais, veja a situação dos casais, veja o povo da sua cidade, É como Jesus disse: por um lado, enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor, mas por outro lado, uma messe prontinha, eles têm fome e sede de Deus. É mentira dizer que não. Muita gente quer nos convencer que os jovens não querem saber nada com nada. Mentira. Mesmo nas bagunças que eles fazem, mesmo nas corridas que eles fazem, mesmo nas coisas terríveis que eles fazem nos finais de semana, mesmo na busca de drogas, mesmo na busca de bebida, na verdade eles estão buscando algo, estão querendo algo, é que não encontram, e se o coração deles não se enche de Jesus, se o coração deles não se enche de Evangelho, eles estão ainda procurando alguma coisa que os satisfaça, porque na verdade Deus já colocou dentro deles uma sede grande, uma fome grande, eles estão prontos, eles estão preparados, precisam de pastores, precisam de apóstolos, precisam de alguém que os liberte do mal. Eles estão, muitos deles, amarrados no sexo, amarrados nas drogas, amarrados na bebida, amarrados numa vida leviana, mas eles precisam e estão esperando alguém que venha libertá-los, alguém que os desvencilhe das mãos do maligno. Eles precisam, e na verdade estão prontinhos, e não somente os jovens, hoje adolescentes mesmo, crianças, 11, 12 anos, 13 anos, necessitados disso. E veja bem, se nós não os colhermos agora, nós corremos um grande risco de perdê-los, Nós encontramos muitas pessoas, veja, nós temos muitos universitários, prontinhos para Deus, muitos estudantes, prontinhos para Deus, e não pensem que porque são estudantes, porque estão em faculdades, porque estão em universidades, eles estão apenas longe de Deus. Eu sei que há muitos deles longe de Deus, eu sei que há muitos deles descrentes, mas na verdade, se nós encontramos um tanto assim, muitos e muitos outros estão prontinhos para o Evangelho, prontinhos para Jesus. É que nem a gente soltar o anzol num lago. Claro, há muito peixe que vai correr longe daquilo, mas muitos peixes virão, tenha certeza. Na hora que você colocar o anzol e com a isca do Evangelho, com a isca de Jesus, eles virão, porque na verdade eles estão querendo, estão precisando, estão necessitando, estão em busca. E nós temos que ter a ousadia de saber que nós temos um povo preparadinho para Jesus, um povo preparadinho para o Evangelho. É só olhar a situação dos casados, dos casais, inclusive em toda a tribulação que os casais estão passando, em toda a ameaça que a família está passando, nós encontramos, graças a Deus. E não é verdade que os homens estão fechados para Deus, não é verdade. Inclusive eu devo lhes dizer,
O pescador para homem é outro homem. Eu sei que várias vezes algum homem pode acabar sendo pescado por uma mulher. Pode, graças a Deus pode. Mas os pescadores de homens são outros homens. Inclusive porque a nossa cultura é muito marcada por tudo isso que vocês sabem de machismo e tantas outras coisas. Os homens precisam de serem atendidos como homens. Eu peço mesmo às mulheres, por amor de Deus, e por amor dos seus maridos, por amor dos seus filhos, por amor dos seus pais, caprichem nisso, peçam, rezem. E com muito jeito eu digo, por favor, não atrapalhem. Quando digo não atrapalhem, providenciem para que deem espaço. Para quê? Eu sei que você quer fazer muitas coisas, eu sei que você às vezes quer estar na frente, que você quer coordenar, há uma ânsia também de você em evangelizar, em ter o seu lugar e produzir para o Senhor. Faça mesmo, mas ao mesmo tempo, por amor de Deus e por amor de tantos homens, por amor do seu marido e de tantos maridos, pelo amor do seu filho e de tantos filhos, pelo amor dos seus pais e de tantos outros pais, dê lugar também, onde é possível dar lugar aos homens, deem lugar aos homens, porque o pescador de homem é outro homem. Eu bendigo a Deus, porque lá na nossa região, nós várias vezes fizemos experiências de oração só para homens, seminários de vida no Espírito só para homens, fizemos grupo de oração só para homens. Piquete, uma cidade da nossa diocese, foi típica quanto a isso. E digo mais, em Piquete nós temos uma enorme fábrica de explosivos, portanto muito perigosa, uma quantidade enorme de homens naquela fábrica, e por ser uma região muito perigosa, ser uma fábrica muito perigosa, eles trabalham em tensão, e por isso o índice de alcoolismo é muito alto, muito alto, muito alto. Era difícil evangelizar naquela cidade, mas Deus deu sabedoria. E interessante, fizemos lá experiências de oração só para homens, fizemos seminários de vida no Espírito só para homens, e fizemos grupo de oração só para homens. Foi uma guerra porque as mulheres não foram capazes de compreender. Que negócio é esse? Porque os homens inclusive se reuniam domingo cedo, 9 horas da manhã, na chamada capela do hospital, né? Lá estavam os homens, passavam das 9 ao meio-dia, e veja bem, as benditas das mulheres não reclamavam quando os homens iam jogar futebol ou iam beber pinga no bar a manhã inteirinha, mas reclamavam quando os homens iam para a oração das 9 ao meio-dia todos os domingos. E diziam, não sei o que vocês têm que fazer lá a manhã inteira na oração. Entende? Se você não entende, eu entendo. É a tentação. A tentação ofusca os olhos da gente. Não se incomoda que o marido vá jogar futebol a manhã inteirinha, e não se incomoda que o marido vá para o bar e passe no bar e jogando no bar a manhã inteirinha, às vezes nem almoçar vem, ou se vem almoçar tarde, mas se o marido está em oração, o diabo põe não sei quantas coisas no ouvido e no coração, mas deixa para lá. Fizeram guerra também, porque era um grupo só de homens, fechado, virou clube do Bolinha, 1000 coisas. Mas graças a Deus que nós fomos durante muito tempo constantes naquilo. E 2 coisas aconteceram. Deus levantou muitíssimos homens. Deus libertou muitíssimos homens do alcoolismo. Vocês conhecem Zé Pretinho, não conhecem? Já passou muitas vezes pelo Paraná, em várias cidades do Paraná. Ele deve ter contado isso. O Zé Pretinho é um deles. E devo dizer também, o Zé Pretinho foi batizado no Espírito no tapa como eu. Porque eu estava fazendo um seminário de vida no Espírito lá em Piquete, justamente nessa capela do hospital, e chegou o dia de nós pedirmos o batismo no Espírito. Como era muita gente, nós demoramos. Zé Pretinho com outros homens estavam lá no grupo de AA, estava ainda se recuperando do alcoolismo. Quando acabou a reunião, eles passaram e viram a capela iluminada, e viu gente lá, entraram, e o Zé ficou lá no fundo da capela. Quando ele viu o pessoal indo para frente, para receber a oração, ele foi também. Não sabia nada de nada, o que era. E lembro bem, ele foi pedir oração na fila da Terezinha Livanor. E a Terezinha botou a mão na cabeça do Zé Pretinho. E o batismo no Espírito aconteceu, gente.
Aconteceu. Ele não estava sabendo nada de nada depois que ele foi saber das coisas. E vocês sabem a beleza que Deus tem feito com ele. E outra coisa muito linda, em Piquete, o ministério de libertação. Isso que Jesus falou, conferiu-lhes poder de expulsar os demônios. Eles têm lá na cidade de Piquete um ministério de libertação fora do comum, fora do comum, fora do comum. E claro, unido à libertação, cura interior, Deus caprichou. E o que eu quero passar para vocês é isto: é necessário que os homens sejam colhidos. Que os homens sejam colhidos. Gente, eu tenho a certeza, é a certeza que Deus me dá. Nós temos muitos e muitos e muitos e muitos empresários, industriais, homens na educação, homens na área da saúde, homens em todas as dimensões da área empresarial. Nós temos muitos operários de alto padrão. Nós temos também simples operários, homens do campo, homens de negócios. Temos muitos homens preparadinhos para o Evangelho. Só que é preciso levar o Evangelho na medida deles. Eu gosto muito de morango com chantilly. Só que os peixes não gostam. Claro, porque gostar de morango com chantilly não é fácil, né? É fácil, um prato finíssimo. Eu falei só para isso mesmo. Mas só que os peixes não gostam. Adianta eu querer pescar peixe com morango e chantilly? Eu gosto de morango e chantilly. Acho que você também. Mas o peixe não. O peixe gosta de minhoca mesmo. Então o peixe se pesca com minhoca ou com outro tipo de isca, mas não é com morango e chantilly. Está dando para entender? É preciso, inclusive, pescar os homens com a isca própria de homem. E por favor, eu digo então às mulheres: dá vez. Dá vez. Dá vez. Sai da frente, por favor. Sai da frente, por favor. Não estou ofendendo, gente. Pelo contrário, eu admiro o trabalho que as mulheres fazem. Mas dá chance. Eu sei que você quer muitos e muitos homens a partir do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, do seu irmão, para o Senhor. Então, por amor de Deus, peçam, rezem, falem, incentivem, ajudem a que se faça coisa para os homens. Mas não fica você sempre querendo ficar na frente. Eu sei que muitas mulheres podem liderar, e eu não sou contra a liderança feminina, não sou não. Muitas vezes elas podem liderar, mas muitas vezes eu sou obrigado a dizer: as mulheres asfixiam os homens do grupo. Sufocam, é verdade. É verdade. Não é machismo, não é machismo. Vocês têm dons preciosíssimos, vocês são muito abertas a Deus, vocês são muito abertas aos dons de Deus, vocês são muito abertas à espiritualidade, vocês são muito abertas à oração, são mesmo. Pescar homens é mais difícil. O mundo nos assolou muito mais. O mundo pegou a gente que nem sola de sapato e bateu na gente que nem sola de sapato. Sabe, a gente é meio grosso assim, não é porque a gente queira. A gente tem casca grossa, não é porque a gente queira, é que o mundo pegou a gente como se pega a sola de sapato e bateu. E é por isso que nós somos assim. Então, para pegar homem, é preciso uma técnica diferente de pesca. Eu quero agora então falar aos homens. Gente, está na hora de pescar. Está na hora de pescar. E se a gente passa sufoco, está na hora de a gente se libertar de todos esses sufocos, de todas essas asfixias e sairmos para pescar. E nós homens precisamos evangelizar os homens. E nós homens temos que deixar o chamado respeito humano, a chamada vergonha, e nós termos a coragem, nós que já fizemos, eu posso dizer nós,
Eu conheço os que eu conheço, os que eu conheço, né? Não conheço vocês, conheço os que eu conheço. Nós fizemos coisas terríveis já como homens. Fizemos ou não fizemos? Fizemos. Se você é sincero, você vai fazer com a cabeça assim. Fizemos coisas terríveis e não tínhamos vergonha das coisas que nós fazíamos, até aumentávamos as coisas que nós fazíamos para que todo mundo aplaudisse e achando que nós éramos os maiores. Hoje o Senhor quer que nós tenhamos uma outra coragem, não a mesma, uma outra coragem de, pela graça de Deus, não termos vergonha do Evangelho, não termos vergonha de Jesus e não termos vergonha de levar o Evangelho aos nossos irmãos. O homem tem a missão de ir aos outros homens, de ir às fábricas, de ir às empresas, de ir aos empresários, de ir aos industriais, de ir aos dirigentes, de ir aos políticos, de ir aos que estão na área da saúde, de ir aos professores nas várias áreas, também aos professores universitários, de irem aos homens, de irem também aos homens simples, ir aos homens trabalhadores, aos trabalhadores do campo, e levarmos a eles Jesus, e levarmos a eles o Evangelho, porque eles estão prontinhos, só tem uma casca grossa, que é resultado da obra nefasta do mundo. Mas na verdade os homens estão prontinhos para Jesus, prontinhos para o Evangelho. Fechei o parênteses e volto onde nós estávamos. O mundo de hoje está como aquele mundo que Jesus encontrou. E o que é que Jesus fez? Chamou os 12 e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos. Porque, e eu quero alertar mais uma vez, a guerra da evangelização é ir pegar os nossos irmãos e tirá-los das garras do lobo, tirá-los muitas vezes da goela do lobo. Gente, o inimigo não quer que evangelizemos. O inimigo não quer que nós levemos a salvação aos nossos irmãos. O inimigo não quer soltar as vítimas, não quer. E é importante que você saiba disso. Por isso ele vai impedir sempre. Impedir encontros, impedir experiências, impedir grupos de oração, impedir tudo que você fizer para evangelizar. Mas nós temos que guerrear, porque a evangelização não é uma brincadeira, a evangelização não é um piquenique, a evangelização não é um show, a evangelização é uma guerra. Embora se faça muitas vezes com encontros, se faça muitas vezes com muita música, se faz muitas vezes com um conjunto e com músicos tocando e cantando, se vai à praça pública, tudo isso se vai de casa em casa, se faz nos encontros, se faz em cenáculos como esse que vamos fazer domingo agora, se faz dessas formas, mas devemos saber, é uma guerra, mas graças a Deus, Jesus é o vitorioso, Jesus é o vencedor, Jesus é o triunfador, e quando nós ousamos no poder de Deus, as coisas acontecem. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Veja, Jesus não apenas pregou a boa nova, Jesus pregou e usou os dons do Espírito. Você pode talvez ficar admirado, mas usou os dons do Espírito? Sim. Não dá para distinguir o homem Jesus do Jesus Deus, porque era uma pessoa só. Mas a pessoa humana de Jesus foi usada nos dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo que nós conhecemos se manifestaram em Jesus, todos eles. Quando depois, através dos apóstolos, nós vemos os dons, os carismas, foram os mesmos que Jesus usou, os mesmos. Os dons começaram a se manifestar em Jesus e depois nos cristãos. Da mesma forma, gente, não sejamos tolos, não sejamos ingênuos. A evangelização não se faz só anunciando. A evangelização começa com o poder do Espírito, termina com o poder do Espírito, levando as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Não para no meio, por amor de Deus, vá até o final. Não sei se você recorda da segunda leitura, não, da primeira leitura, a leitura do meio, agora no dia de Pentecostes, quando João
e Pedro vão a Samaria, porque na frente deles já tinha ido o diácono Filipe, e Filipe lhes falou de Jesus, e Filipe realizou curas, realizou milagres, prodígios na frente deles, e eles aceitaram Jesus e aceitaram o batismo, e foram batizados, e foi tudo muito lindo. Pedro e João e os demais apóstolos souberam disso em Jerusalém, vieram para conferir e ficaram admirados, vendo que realmente entre os samaritanos já havia cristãos. Eles se haviam aberto ao Evangelho, se haviam aberto a Jesus, se haviam aberto ao batismo, mas viram que faltava alguma coisa para eles. O que é que João e Pedro fizeram? Além de terem sido batizados, veja, preste bem atenção, além de terem sido batizados, impuseram-lhes as mãos para que recebessem o Espírito Santo como em Pentecostes. Toda a obra da evangelização começa com pessoas cheias do Espírito Santo e termina com as pessoas evangelizadas, também elas cheias do Espírito Santo. Filipe foi e fez tudo, só faltava uma coisa, é que Filipe, pouco instruído, ele estava começando ainda o seu trabalho, não teve ainda a coragem de chegar até pedir que eles ficassem cheios do Espírito Santo. Pedro e João, que eram mais velhos, mais experimentados, chegaram e fizeram o que faltava. Hoje o Senhor nos mostra, a obra da evangelização começa com pessoas cheias do Espírito Santo e termina com as pessoas evangelizadas cheias do Espírito Santo. E digo mais, nesse percurso, do início até o fim, o Senhor quer que nós usemos todos os dons do Espírito. Porque você vai encontrar pessoas amarradas, pessoas presas, você vai encontrar pessoas feridas, pessoas muito machucadas, você vai encontrar pessoas que precisam de conversão sim, mas muito amarradas por muitas coisas, por decepções, por ressentimentos, por mágoas, pessoas machucadas na sua sexualidade, pessoas machucadas por bebida, pessoas machucadas por conflitos familiares, pessoas machucadas por situação econômica. Como Jesus disse, ovelhas sem pastor, machucadas, feridas, enfraquecidas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E para elas chegarem no ponto que o Senhor quer, nós precisaremos usar com esses nossos irmãos os dons do Espírito. E a beleza é essa, hoje o Senhor dá a nós tudo, graças a Deus. Como Paulo foi, e você viu o que nos foi dito hoje na carta aos Tessalonicenses. O nosso evangelho não foi pregado apenas com palavras, não foi pregado apenas com palavras, mas foi pregado também com o poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. O nosso evangelho não foi pregado só com palavras, mas foi pregado também com poder, com o Espírito Santo e por isso com plena convicção. Já eu volto aí. Mas eu quero hoje dizer, como está aqui. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. E vai dizendo nome por nome. Por quê, gente? Porque o chamado foi pessoal. Porque o chamado foi pessoal. Naquele tempo, o pai disse a ele que chamasse aqueles 10. Eu pergunto, o pai já não chamou você? O pai, quando investiu o seu Espírito Santo em você e batizou você no Espírito Santo, o pai já não estava escolhendo você. Jesus já não estava conferindo a você esse chamado e esse envio, como ele fez com os seus apóstolos, constituindo você também evangelizador, constituindo você também apóstolo, constituindo você também operário, operária, como Jesus disse, a messe é grande, mas os operários são poucos, rogai ao Senhor da messe que mande operários. Não será que justamente o Pai já mandou você, já escolheu você, já não será que o Pai já não deu você para Jesus? Para que Jesus leve a sua salvação a muita gente. Se você sente que o Pai fez isso,
que você é um dos escolhidos, diga agora o seu nome. O seu nome não está aqui na Bíblia, mas o seu nome o Pai sabe e você sabe muito melhor do que eu. Se você foi chamado, diga agora o seu nome em voz alta. Diga. Jonas. Então estenda a sua mão direita. Senhor, eis aqui os teus filhos e tuas filhas. Não, deixa que eu rezo. Sim, Senhor, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas. Eles estão de mãos estendidas. Eles disseram o seu nome, Senhor. É como um presente. É como um presente que eles disseram o seu nome. Repete o nome para o Senhor. Diga para o Senhor. São esses, Senhor. São esses todos, estes e estas tuas filhas. Eles sentem, Senhor, que foram chamados por Ti. Foram enviados por Ti, Senhor. Eles se sentem comprometidos, Senhor. Eles se sentem operários. Eles sabem que são operários, Senhor. Estou pedindo, Jesus, uma vez que já derramaste sobre eles o Teu Espírito Santo, dá-lhes agora, Senhor, um derramamento novo do Teu Espírito Santo, conferindo a eles, Senhor, o dom do apostolado. Conferindo-lhes, Senhor, o dom do apostolado. E o envio de apóstolos, Senhor. Que eles possam ir e como apóstolos, eles possam anunciar o reino e usar os dons, os carismas do Espírito, manifestar os dons do Espírito para a salvação de tantas ovelhas machucadas, feridas, tresmalhadas, porque são como ovelhas sem pastor. Sim, Senhor, dá-lhes com esse derramamento do Espírito Santo ardor, Senhor, um novo ardor missionário. Dá-lhes, Senhor, um novo ardor apostólico, Senhor. Dá-lhes o mesmo ardor dos apóstolos, o mesmo ardor dos discípulos, o mesmo ardor dos diáconos com o Filipe. Senhor, dá-lhes esse ardor para que possam ir e para que possam evangelizar. Evangelizar os jovens, evangelizar os adolescentes, evangelizar os adultos, evangelizar os casados, evangelizar os empresários, os da área de saúde, evangelizar, Senhor, os trabalhadores, evangelizar os simples, evangelizar os pobres, evangelizar os homens do campo, evangelizar, Senhor, os homens, evangelizar as mulheres, evangelizar, Senhor, que eles tenham esse novo ardor dado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para ir e cada um no seu lugar, cada um à sua maneira, cada um com as disponibilidades que Tu lhes apresentas, Senhor, irem e evangelizarem, Senhor, que eles sejam Teus apóstolos, que eles sejam Teus operários, como é a Tua vontade, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Amém. Pega essa mão agora e coloca no coração, recebendo agora o dom, recebendo este novo derramamento do Espírito Santo sobre você, e recebendo o envio. Você já foi enviado pelo Senhor. Você já foi enviada pelo Senhor. E veja como é que seguiu o Evangelho. Versículo 5, esses são os 12 que Jesus enviou, e agora, graças a Deus, são muito mais. Que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Gente, naquele tempo havia muitos da casa de Israel que se haviam perdido e precisavam do Evangelho. Hoje nós temos muitos batizados, não evangelizados, perdidos na casa do Senhor. Batizados sim, mas perdidos. E muitos amarrados, presos, em grilhões, escravizados pelo inimigo, de todos os tipos de escravidão, desde as religiões falsas, erradas, até drogas e bebida e adultério e prostituição e dinheiro, uma vida fútil, uma vida sem sentido. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Mais do que nunca
É hora de evangelizar, porque hoje sim podemos dizer, graças a Deus, o reino dos céus está próximo. Logo, logo, logo o reino dos céus vai ser implantado na terra. A vontade de Deus nos céus vai ser implantada na terra. Logo, logo Jesus virá para limpar a face da terra, para fazer a sua obra na face da terra e para implantar aqui o seu reino. Mais do que nunca é verdade que o reino dos céus está próximo. Anunciai a eles o reino, anunciai a eles o evangelho, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Recebestes de graça dai. Diga comigo: Senhor, eu quero o teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito. E eu preciso, Senhor, de cada um dos dons do Espírito Santo, para ir e fazer esta obra para a qual o Senhor me envia. Eu só posso realizar essa missão com o poder do Espírito, com os dons do Espírito. Então estende agora as suas duas mãos para receber. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, estou pedindo que Tu dês agora com o Teu Espírito cada um dos dons do Espírito, Senhor. Cada um dos dons do Espírito. Sim, Senhor, dá a esses meus irmãos, a essas minhas irmãs, Senhor, o Espírito Santo com a palavra de sabedoria e com a palavra de ciência, Senhor. Sim, que eles sejam usados por Ti, Senhor, em palavra de sabedoria, em palavra de ciência, Senhor, em toda a missão que eles vão realizar. Sim, Senhor, abre esses meus irmãos e irmãs, Senhor, para o dom de palavra de ciência, para o dom de palavra de sabedoria, Senhor, que não haja mais obstáculos nele, que não haja mais fechamentos nele, Senhor, que não haja mais empecilhos neles, pelo contrário, que cada um desses meus irmãos e irmãs agora diga sim a Ti, diga sim. Eu quero, Senhor, dá-me o dom de ciência, dá-me o dom de sabedoria. Sim, Senhor, eu estou pedindo que realizes o pedido deles, Senhor, dá-lhes o dom de ciência, dá-lhes o dom de sabedoria, Senhor, palavra de ciência, palavra de sabedoria, para que possam, Senhor, realizar toda a missão que lhes confias, Senhor. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, dá-lhes, Senhor, o dom da fé. Sim, porque o centro de tudo, Senhor, é a fé. Diga comigo: dá-me, Senhor, a fé. Eu quero uma fé carismática. Eu quero que a fé que eu recebi no batismo chegue a ser fé carismática, cheia de expectativa, que espera as promessas do Senhor, que espere e busca os prodígios do Senhor, que se abre para os milagres do Senhor. Eu quero uma fé carismática. Eu estou pedindo, Senhor, concede a esses meus irmãos e irmãs a chave de tudo, Senhor, a chave de tudo que é a fé, esta fé carismática, essa fé operativa, esta fé de expectativa. Meu Senhor e meu Deus, obrigado porque estás dando a eles, Senhor. Obrigado porque Tu estás, Senhor, remexendo o interior deles e fazendo com que a fé que eles têm pelo batismo chegue a uma fé operativa, uma fé de expectativa, uma fé carismática. Nosso Deus e nosso Senhor é a mesma fé, mas que chega a este ponto de ser uma fé carismática. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Por isso, daí virá a chave de todo o restante. Continua com sua mão aberta e recebendo. Dá-lhe, Senhor, o dom de curar as doenças. Sim, Jesus, porque Tu disseste com muita clareza, por onde quer que fordes, curai os doentes. Em qualquer casa em que entrares, curai os doentes.
Curai as enfermidades, curai os enfermos. Senhor, nós não temos por nós mesmos nenhuma possibilidade de curar os enfermos, mas Tu tens, Senhor, o Teu Espírito tem, Senhor, e já realizaste tantas maravilhas. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui aberto, Senhor, eis-me aqui disposto, Senhor. Usa-me, Senhor, manifesta-te através de mim, Senhor, manifesta-te através de nós, Senhor, como corpo, para que pela nossa oração, pelo nosso pedido, os doentes sejam curados e muitas maravilhas aconteçam, para que creiam, Senhor, que eu tenha esta fé e que eu tenha essa ousadia de pedir a cura, acreditando, Senhor, de pedir a Tua intervenção, Senhor, para curar os enfermos, para curar os doentes, esperando, Senhor, e confiando que Tu faças isso. Diga comigo, Senhor, dá-me o dom de curar. Que o Teu Espírito Santo se manifeste em mim através do dom da cura. Que pela minha oração, que pela nossa oração, curas, milagres, prodígios se realizem. E diga comigo, eu me abro, Senhor, também ao dom de milagres, outras coisas maravilhosas que queres fazer, que não são curas. Sim, Senhor, estou pedindo agora por esses meus irmãos, que não apenas cura, Senhor, mas que muitos outros milagres, porque eles precisam de milagres, Senhor, nas suas vidas, nas suas famílias, nos seus trabalhos apostólicos, Senhor. Eles precisam de verdadeiros milagres para que então a Tua obra aconteça, para que a evangelização aconteça, para que tenhamos os meios de evangelizar, Senhor. Então realiza os Teus prodígios, Senhor, realiza os Teus milagres. Esses meus irmãos e irmãs se abrem também para o dom de milagres. Diga comigo, Senhor, dá-me o dom de profecia. Como deste aquela comunidade em Antioquia. Sim, porque lá em Antioquia nós vimos hoje, eles receberam a palavra de profecia e disseram, e que prodígio fez aquilo. Paulo e Barnabé foram e fizeram maravilhas, porque tiveram a palavra de profecia. Sim, Senhor, estou levantando as minhas mãos e estou pedindo, Senhor, manifesta-te através desses meus irmãos e irmãs em palavras de profecia, para que os nossos grupos, Senhor, para que as nossas comunidades recebam a Tua instrução, Senhor, para que os nossos grupos, as nossas comunidades, para que os nossos irmãos, Senhor, recebam instrução clara, concreta, vinda de Ti, Senhor, através de palavra de profecia. Manifesta-te, Senhor, em palavra de profecia. Nós precisamos, Senhor, a obra de evangelização precisa, a renovação da igreja precisa, a renovação nossa precisa, a renovação das nossas famílias precisa, Senhor. Realiza, Senhor, no nosso meio esta grande graça. Dá-nos, Senhor, o dom de profecia. Diga comigo, dá-nos, Senhor, o dom de profecia. Eu me abro para a profecia. Fala através de mim, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Eu estou pedindo agora, Senhor, esses meus irmãos pedem comigo um dom excelente, o discernimento dos espíritos. Sim, Senhor, que lhes seja concedido agora o discernimento dos espíritos. Sim, que eles não sejam confundidos, que eles saibam distinguir o que é teu, o que é do maligno, o que é do humano, que eles saibam distinguir, Senhor. Dá-lhes e aguça cada vez mais neles, Senhor, o dom do discernimento dos espíritos. O dom do discernimento dos espíritos. Amém, amém. E já diga comigo, obrigado, Senhor, pelo dom das línguas. Pelo dom de orar e cantar em línguas. E eu peço, Senhor, dá-nos também o dom de interpretação. Que quando Tu quiseres, Senhor, também seja interpretado aquilo que Tu tens para a comunidade. Para que possas falar a nós, Senhor, também através do dom de línguas. Eu quero terminar esse trecho que é justamente de 1 Coríntios 12, onde diz, mas um mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Mas
Um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Como lhe apraz. Senhor, estes seus filhos e filhas se abriram para serem teus apóstolos, teus evangelizadores, para serem teus operários. Eles precisam, Senhor, de todos estes dons. Eu agradeço, Senhor, porque Tu concedeste hoje, nessa celebração, neste ponto do nosso encontro, Tu concedestes a eles, Senhor, uma graça muito grande de abertura para os dons, para abertura para cada um dos dons do Espírito Santo, para que então os prodígios, os sinais, os milagres aconteçam e assim como na igreja primitiva haja uma evangelização com poder, como foi aquela que Paulo e Barnabé fizeram. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Ti, Senhor. E diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Envia-me no poder do Teu Espírito Santo. E agora fala ao Senhor com as suas próprias palavras, se entregando, agradecendo, pedindo, como você quiser. Irmãos, oremos. E muito obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado pelas maravilhas que Tu fizeste nesse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por toda essa obra que fizeste entre esses meus irmãos. Eu sei, Senhor, que verdadeiramente o Teu Espírito foi derramado de maneira nova sobre eles. Eu sei, Senhor, que de maneira nova Tu vieste para levá-los e enviá-los, Senhor, para a evangelização, para serem Teus operários, para irem em socorro das ovelhas perdidas, das ovelhas machucadas, das ovelhas sem pastor. Tu os enviaste, Senhor, para essa seara imensa, para a qual faltam operários. Obrigado, Senhor. Eu agradeço porque conferiste a eles os dons do Espírito Santo. E agora cantando no Espírito, para regar tudo isso. Candaribari alavalari alavari alai, candariana maria lai, candaramani alavalari alai. Levanta os seus braços e canta. Caria lari alavalai, candaria alavali. Aria laria lararia lavarianai, candaramai, candaramai, caria laria lavalaria, candaramani aramararia lavalai, caria na maria lavalaria lavalaria lavalaria, queria na maria lavalaria lavaia. Vai ficando em pé e solta a sua voz mais ainda. Quero ir na Maria Laria Lavalai, Candaramania La, Candaramaria Lavalaria Lavalaria Lavalaria. Caramaria Lavalaria La, Queria na Maria Lavalaria Lavalaria. Queria na mai, queria na Maria la Valaria la Valaria. Queria na Maria la Valaria. Queria na Maria la Valaria la Valaria la Valaria. Queria na Maria la. Foi uma boa música, você viu o que aconteceu agora que nós cantamos já. Queria na Maria la Valaria la Valaria la Kendarini mai Kenduria na Maria la Valaria la Aria na mai. Abraça o seu coração e vai cantando suavemente. Queria na mai Queria na Maria la la vai. Suavemente, mas cantando. Foi lindo o que o Senhor fez por você. Está sendo lindo o que Ele está fazendo por você. O Senhor está quebrando barreiras. O Senhor está tirando medos, receios. Sim, o Senhor está abrindo caminhos. O Senhor está derrubando muralhas, muralhas interiores, muralhas exteriores. Nós cremos, Senhor. Aumentai a nossa fé. Nós cremos, Senhor. Eis aqui os teus servos, Senhor. Eis aqui os teus operários, Senhor. Envia-nos, Senhor, e obrigado pelo teu envio.
Vem munir-nos, Senhor. E obrigado porque estás dando a provisão necessária. Obrigado, Senhor. Hari, halayara, kandarai, kandarai, kerianamai. E a esse momento nós também entregamos a Nossa Senhora. Ela que está intercedendo por nós nesse tempo. Podemos dizer então, eis aqui os teus servos, Senhor. E nos entregarmos assim à estação do Espírito Santo. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.